Eu decido crer no teu poder, Deus. Aleluia. Eu já te vi fazer tantos milagres, mas em minha tempestade não te vejo aqui. Minhas forças já se foram e o que eu sei parece não servir. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja em nossos corações, amém? Boa noite a todos que acompanham também o culto através da live. Deus esteja com você aí na sua casa, no seu trabalho. Vamos falar com Deus através da oração nessa hora, para iniciarmos nosso culto ao Senhor. Culto de estudo, de ensinamento da palavra. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a palavra de Deus, a nossa visão pode ser aberta, pode ser ampliada, para que possamos ver realmente os projetos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, os planos de Deus para cada um de nós, somente através da palavra. Vamos pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente nessa noite, amém? Senhor Deus, glorificado é o Teu nome nos céus, na terra e em todo lugar, ó Pai. Pois o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Encontra esse lar, a esta família agora, e deixa ali a Tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toma nas Tuas mãos tudo que se fará aqui nessa noite, Deus. Que toda força contrária seja jogada por terra. Que tudo aquilo que for contrário a este culto, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que os anjos do Senhor estejam neste lugar, com espadas desembainhadas de fogo, ó Deus, nos guardando e livrando. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai, para a Tua glória, Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus. Agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor pela nossa
Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pela minha família E por Tua presença em meu lar. e por Tua presença no meu lar. Obrigado, Deus. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa Para o Seu louvor. A minha família é um presente do mais uma vez. A minha família é bênção do minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por nossa família, Pai. Que no seio do nosso lar, ó Deus, venha existir a paz do Senhor. Venha existir a comunhão do Senhor, ó Deus. Venha existir o amor. Oh Deus, e que a Tua graça, que as Tuas provisões nunca faltem em nossos lares, ó Deus. Que a bênção da saúde, da prosperidade, repouse sobre as nossas famílias, Deus. Mesmo na contramão do que o nosso país tem vivido, mesmo na contramão do que o mundo tem vivido, sabemos que a bênção do Senhor não depende de nenhuma circunstância deste mundo, mas depende da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Por isso, nesta hora, colocamos a nossa casa nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor seja o dono dela, para que o Senhor seja aquele que cuida dela, para que o Senhor seja o protetor da nossa casa. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, abençoe a nossa família, Deus, para a glória do Teu nome, Pai. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por sua família. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Senhor. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. e ainda que a figueira Não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E ainda Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não não dê dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. glória a Deus. Que a nossa fé esteja desenvolvida a tal ponto de nós adorarmos e servirmos ao Senhor, independentemente de qualquer circunstância. Amém? Ainda que tudo esteja desfavorável, que a nossa fé no Senhor, ela seja inabalável. Adoro ao Senhor com esta canção. Ela fala de esperança para aquele que se acha perdido. Jesus é a luz do mundo. Ele é aquele que nos guia na escuridão. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. ainda que na terra envelheça a raiz, E no chão abandonado, seu tronco morrer.
pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança, cante ao Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e E ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. amém. O nosso Deus é aquele que traz vida onde existe morte. Quem escreveu isso foi Jó, né? Não sei se no capítulo 14 que Jó falou essas lindas palavras que se tornou em essa maravilhosa canção através do grupo Diante do Trono. A gente ia cantar só essas três, mas eu estou lembrando de uma coisa aqui e nós vamos cantar mais uma. É que no domingo o Josué estava falando que gosta de cantar. Amém, Josué? Canta com a gente. Cadê ele? Vem aqui, Josué, vamos cantar Fiel a Mim. Reino, coloca mais volume no... Vamos lá? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é: ofereço a ti, Deus meu, ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, para reconhecer que nada tenho e tudo é aleluia, teu. tudo pertence ao Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
se o dinheiro me faltar, a resposta vem, mesmo que pareça que é o Pois tu és fim. fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare isso com fé nesta noite, igreja. tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, teu Deus é fiel em todo tempo. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Podes respirar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem e tudo é teu. Tudo és teu, Senhor. Quero te adorar, Ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Deus é fiel. pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Tu és fiel. Cante mais uma vez ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Nosso Deus
fiel. Amém? Passa a palavra à irmã Nilza, que nessa noite estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Graça e paz, amém, irmãos? Eu não sei por que os irmãos foram lá para o fundo, mas eu quero vocês aqui pertinho, viu? Eu quero cumprimentar os irmãos que estão aqui nessa noite, também aqueles que nos assistem, né, por meio das redes sociais aí no YouTube. No YouTube não, né? Sim? Ah, tá. No Facebook, depois vai ficar disponibilizado aí para vocês assistirem posteriormente no Facebook. Ou no YouTube, desculpa, gente. É um desafio enorme estar aqui, né? Eu falo assim que cada vez que nós somos convidados a estar trazendo a palavra do Senhor à igreja, há um desafio enorme. Eu lembro sempre do que a irmã Caísa falou, quando Deus quer ministrar às outras pessoas, primeiro a mensagem passa por nós, que vamos trazê-la. E numa conversa que eu tive com o pastor, há algum tempo, eu estava lendo um livro, né, e o propósito pelo qual eu fui ler esse livro, na verdade, não era nem um propósito, mas mais curiosidade da minha parte, porque eu tinha, numa das ministrações do pastor aqui na igreja, ele pregando sobre Ezequiel, capítulo 17, o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração a respeito de um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 2, né, sobre estar enraizado em Deus. E aí, isso ficou ardendo no meu coração, e eu pesquisando, né, um livro que falasse a respeito disso, porque eu queria aprofundar um pouco mais sobre aquele texto que o Senhor estava falando ao meu coração. Eu encontrei um livro chamado Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E aí eu comecei a ler o livro. A princípio, a mensagem desse livro é de um pastor americano, né? A princípio eu fiquei meio confusa, porque eu não estava entendendo exatamente o que ele estava querendo falar, porque ele trazia experiências do que ele estava vivendo. E aí eu só pude perceber um pouco mais, já mais para o finalzinho do livro, que eu fui entender aquilo que ele estava querendo dizer, na questão da forma como Deus trabalha para desenvolver raízes sólidas em nós. E aí, orando, né, o pastor perguntou se eu poderia trazer o estudo. Eu falei assim: Deus, eu não quero trazer a experiência do pastor Beni, eu quero trazer as experiências que o Senhor tratou comigo, porque eu não quero repassar um conhecimento, eu quero que o Senhor fale, porque o Senhor é Deus de novidade. Né? E comecei a buscar a Deus, comecei a desenvolver, né, esse estudo, comecei a pensar um pouquinho mais sobre aquilo que Deus estava colocando no meu coração, e eu consegui montar aí, né, um esboçozinho daquilo que o Senhor ministrou. Não tenho habilidade muito para a questão do pregar, né? Eu costumei brincar outro dia com o pastor e com o irmão Ivanildo, que crente não tem inveja, mas eu tenho uma admiração enorme para quem vem aqui e não traz nem um papelzinho escrito, né? O negócio fica tudo aqui na cachola. Eu não sei se é coisa de professor, mas eu não dou conta. O professor tem que anotar tudo. E aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Enraizado. Se a gente for buscar na biologia, também não sou professor de biologia, tá? Foi o Google que foi dando algumas informações, porque eu fiquei curiosa em saber. Uma planta, para ela se desenvolver,
existe uma diferenciação de planta para planta na sua estrutura de raízes. E todas as raízes das plantas, elas não crescem de forma linear, né? Ou seja, plantou no solo, ela desce, vai fundo para buscar. Não, ela tem ramificações para poder extrair o máximo de nutrientes do solo, para que a planta sobreviva. E hoje eu quero falar para vocês assim que Deus foi tratando comigo de uma forma muito legal quando eu fui pesquisar sobre isso, porque eu lembrei do que Jesus fazia. Ele usava elementos da natureza para ministrar a mensagem do reino, né, para falar ao povo sobre aquilo que era eterno. Então ele usou as coisas naturais, que as pessoas estavam acostumadas ali a vivenciar, a ver, para ministrar coisas, mensagens celestiais. Ele veio falar de um reino celestial. E a natureza, ela traz muitas curiosidades, porque até o salmista diz que aquilo que Deus criou manifesta a sua glória. A natureza, ela declara a grandeza de Deus. Quando nós olhamos para a natureza, a gente vê como que Deus, perfeito em grandiosidade, em sabedoria, Ele trouxe, né, o conhecimento, Ele trouxe aí a manifestação do seu poder naquilo que Ele criou. Tem um ajudante, tá? Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, tá? Porque é bem intenso, gente. Eu separei um tema para esse primeiro tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre intimidade com Deus, né? Aprofundando as nossas raízes em Deus. As raízes, elas possuem dois tipos de crescimento. Tem um crescimento primário e o crescimento secundário, tá? Isso é dentro da biologia. E ela possui funções específicas, que é manter a planta viva. E dentre essas funções, ela promove a fixação da planta no solo e também retirar do solo os nutrientes para que ela possa crescer e se desenvolver, como qualquer árvore. E existe essa diferenciação de planta para planta. Tem planta que o tempo de vida dela é menor, tem planta que o tempo de vida dela também é um pouco maior. Isso vai depender da estrutura. E aí, pesquisando também, eu descobri que existe diferenciação de raízes dessas plantas. Tem raiz de planta que serve como suporte, né? Ou seja, ela vai escorar, ou seja, dar sustentação para a planta. Que é quando a planta possui um caule, um conjunto de raízes muito fraco. Então, essas raízes, elas são responsáveis para manter a sustentação da planta no solo. E eu achei interessante também que, pesquisando, tem um outro tipo de raiz, que é a raiz sugadora. Que é aquela planta que ela possui raízes, né? Para ela ter raízes, ela depende de outra planta para viver. São os parasitas. A gente vê isso muito em plantas que nascem desenvolvem tronco de árvore. Ou seja, ela não tem o trabalho de sugar do solo os nutrientes, não. Ela suga da planta que tem a raiz lá no fundo para poder sobreviver. Ela rouba os nutrientes da planta matriz para sobreviver. E aí fala, Nilson, mas o que é que isso tem a ver com o que você está querendo falar aqui? Isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Parece que não, né? Mas tem. E ao longo do estudo, vocês vão poder entender um pouquinho melhor sobre isso. O nosso sistema de raízes também, o sistema de raiz de cada planta está relacionado ao solo ao qual ela está plantada. Tá? Tem solo que é bom, tem solo que não é tão bom assim. Não que ele seja um solo ruim, mas ele é pobre em nutrientes. E tem solo que precisa ser adubado, tem solo que precisa ser regado, tem solo que precisa de reposição de nutrientes, e outro tipo de solo que já vem com os nutrientes necessários, que você lança a semente. A única preocupação que você vai ter é de tirar as ervas daninhas, que à medida que a planta vai crescendo, essas ervas daninhas também vão desenvolvendo junto com a planta. E se você não cuidar, vai sufocar a planta e essa planta vai morrer. Então a gente vai poder entender isso melhor
com base no texto, né, que o Senhor ministrou no meu coração, para a gente pensar um pouquinho sobre isso daí. Tá? Eu queria dar essa introdução para que vocês, ao longo do estudo, vocês conseguirem fazer essa relação aí sobre essa questão da raiz, né? Por que está enraizado? Enraizado em Deus, é possível isso? E como que esse enraizamento acontece? Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler esse texto, que foi o texto que o Senhor começou a ministrar no meu coração, mas nós vamos... depois nós vamos para um outro texto, tá? Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e 7, que diz assim: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Vou repetir. E agora que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então, para estar em Cristo, para permanecer nele, nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Deus. E agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Parábola do semeador. Colocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e impedem de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que com o coração bom e receptivo ouvem a mensagem e aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua palavra que foi lida e exposta à Tua igreja. E nós convidamos o Senhor a ter total liberdade de agir aqui nessa noite por meio do Teu Espírito. Que toda resistência, ó Pai, mental, que todo levante, ó Pai, possa ser destronado e que a Tua palavra seja exaltada aqui. Que somente o Seu nome seja glorificado. Fale conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações, que nós saiamos daqui com uma nova visão de como é estar e permanecer no Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa parábola aqui é interessante, né? Que Jesus, ele conta essa história, ele traz essa ilustração ao povo, à multidão, e ele chama os seus discípulos, né? Convida os seus discípulos à parte para explicar o que significava aquilo, o que ele estava querendo ministrar através daquele ensinamento.
E aqui tem dois elementos fundamentais, que tem a semente e o solo. Não existe raiz sem semente, né? E não tem como você desenvolver raiz se você estiver fora do solo. Então, um depende do outro. E aqui o texto, Jesus diz que a semente, ela é o quê? A palavra de Deus. E ele vai citar algumas pessoas que receberam essa palavra em seus corações, mas que em algum momento não conseguiu estabelecer um sistema de raízes para que essa semente pudesse germinar e estabelecer um sistema de raízes sólidos, fortes, para que a palavra pudesse gerar frutos. Porque o propósito de toda árvore é que ela produza frutos. E para se produzir frutos, você precisa receber todos os nutrientes necessários para que esse fruto se desenvolva com qualidade. A gente vê isso muito quem mexe com lavoura, né? Quem não tem experiência ainda com plantio, nós temos aqui o irmão Francisco que trabalha na usina, é plantio de cana, né? Não tem, o fruto da cana é o caule lá que vai extrair o caldo, mas para quem já morou em fazenda ou em sítio, sabe como que é o sistema de plantio, né? Que você lança a semente, espera um tempo, vai adubando, vai regando, existe um processo para que a árvore, a semente germine, cresça, desenvolva suas folhas e depois floresça e, por último, vem os frutos. Na nossa vida cristã também não é diferente, né? Existem processos em nossas vidas para que nós consigamos desenvolver esse sistema de raízes. Naquele primeiro texto que eu li em Colossenses, que Paulo exorta a igreja de Colossos, né, a estar fortalecendo as suas raízes em Deus, a permanecer nele. E aqui a gente vê Jesus falando a respeito de um solo e falando a respeito de uma semente que caiu em determinado tipo de solo, mas que não deu, algumas não tiveram condições de desenvolver raízes. E aí eu comecei a pensar, né, que Jesus ele está falando, ele está usando uma linguagem figurativa para solo, né? Ele está se referindo ao quê? Ao nosso coração, à nossa alma, né? O campo das nossas emoções. Por isso que ele fala, ó, muitos vão ouvir, mas não vão entender. Muitos vão ver, mas é como se não estivesse vendo. Porque a dureza do coração cega, né, a espiritualidade, cega a visão espiritual. E aí, ele vai expor essa parábola aqui, dizendo que a palavra de Deus é como se fosse essa semente. Então, ela vai ser lançada nesse solo, que a gente vai ouvir essa palavra vai entrar no nosso coração, e a forma como nós recebemos essa palavra e desenvolvemos essa palavra em nós é que vai determinar se ela vai germinar ou se ela vai morrer, se essa semente vai crescer ou não. No primeiro exemplo ele fala que algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram os passarinhos, né, e roubaram, trazendo a ilustração aí de que você ouve a palavra, muitos ouvem, mas o inimigo vem pela cegueira espiritual, cega o entendimento da pessoa e ela não consegue crer o suficiente para estabelecer um sistema de raízes. E a primeira verdade que a gente consegue perceber aqui, que nós só podemos criar raízes se o nosso coração estiver plantado na palavra de Deus. Você não consegue desenvolver raízes sólidas se o seu coração não estiver nele. O primeiro requisito aí para você começar a criar um sistema de raízes que sustenta a árvore, né? E a árvore aqui eu quero dizer que é a sua vida como igreja, você precisa estar com o seu coração plantado na palavra de Deus. E talvez você pergunte, Nilza, como que eu faço isso? Como que o meu coração vai conseguir fazer com que essa semente, que essa palavra que foi lançada germine e eu consiga estabelecer um sistema de raízes profundas para eu permanecer em Deus? E a Bíblia não tem muito segredo com relação à palavra de Deus. O que falta no homem é disposição para cumprir os princípios do reino. Né? Eu tenho percebido isso na minha vida. Como que é difícil a gente manter uma estrutura, um ritmo, uma disciplina espiritual para que a palavra de Deus cresça, desenvolva e a gente dê frutos. E aí eu digo para você que
que a primeira forma de você conseguir plantar o seu coração na palavra de Deus é examinando as Escrituras. É lendo. Não tem outra forma para você fazer isso. Tá? Você precisa examinar as Escrituras para que essa palavra, à medida que você vai lendo, você vai absorvendo essas verdades vão entrando no seu entendimento, vai te libertando. Não foi isso que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, a palavra de Deus que vai nos tornar livres. E um outro quesito é ouvindo a palavra de Deus. Então, à medida que eu ouço a palavra de Deus, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. João escreve no capítulo 5, no versículo 39, ele diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E Romanos 10, 17 afirma, portanto a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Na versão, na NVI, está ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E aí vem um outro requisito, para que o nosso coração seja firmado nesse solo, seja plantado nesse solo aí, que é meditando na palavra de Deus, refletindo sobre essa palavra. E Josué capítulo 1, no versículo 8, fala que Deus instrui Josué, Moisés morre, Deus vai dar instruções a Josué. E ele fala, olha Josué, não deixe de falar das palavras do livro da lei. Antes medita nelas dia e noite, para que você possa cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, há uma incumbência de meditar, de falar, de examinar, e há uma promessa por trás disso, que Deus recompensa aqueles que buscam. Está registrado lá em Hebreus, Ele recompensa aqueles que o buscam. E aí, a partir do momento que nós vamos lendo, examinando, refletindo, ouvindo, o que vai acontecer? A nossa fé vai sendo fortalecida e nós começamos a estender as nossas raízes em Deus. Nós cantamos aqui, não importa, ainda que a figueira não floresça, foi isso? Eu hei de confiar no Senhor. Você só poderá confiar literalmente, senão a gente só vai cantar da boca para fora, Porque a hora que vem a dificuldade, a gente arrega, A gente quer fugir da dificuldade. Mas se as nossas raízes estiverem em Deus, a gente vai conseguir permanecer firme. A gente vê isso na natureza, manifestação da natureza. Uma árvore que tem raízes profundas, quando vem o vendaval, não arranca. Você vê a árvore tombada aí porque as raízes dela são superficiais. Não tem, o sistema de raízes dela não consegue sustentar aquilo que está lá em cima. E aí vem o vendaval e leva embora. Na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, se a nossa vida não estiver ligada à videira que é Cristo, dificilmente a gente vai conseguir suportar a pressão que o mundo impõe sobre nós como igreja. Quando eu falo igreja, não estou me referindo às quatro paredes, estou me referindo à nossa vida, o nosso testemunho diário de que nós somos com Cristo. E Paulo, quando exorta o seu filho na fé, Timóteo, ele fala, olha Timóteo, procura apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, lembra daquilo que você aprendeu lá na infância, com a sua avó, com seus pais, e aplica isso na sua vida diária. O que Paulo está instruindo ali? Olha, você precisa estabelecer raízes profundas, você não pode ficar na superficialidade, porque vai vir pressão. E para você permanecer nele, você precisa, o seu coração, a sua mente precisa estar ligada, precisa estar fortalecida em Deus. E a forma da gente fortalecer nossas raízes, o nosso alicerce é a palavra de Deus.
A Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a palavra dele não vai passar. Então ela é sólida, né? Ela é a verdade. Então, se nós dispusermos o nosso coração a buscar, a refletir, a ouvir, a meditar e obedecer, certamente as nossas raízes serão muito mais profundas. Nós vivemos uma geração, eu acredito que da década de 90 para cá, uma geração de cristãos, né, de crentes que declaram sua fé em Jesus, mas uma fé muito superficial. A gente não vê, muitas vezes, não aqui fazendo julgamentos, né, mas o próprio Jesus diz: você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Professam Jesus com os lábios, mas as suas atitudes não declaram que a vida deles pertence a Cristo. E isso é muito triste quando a gente observa essas coisas, porque a gente percebe que não foi desenvolvido ali um sistema de raízes que pudesse sustentar aquilo que está por fora. Né? Porque é fácil você falar que é cristão, vestir roupa de cristão, não, fugir de lugares ou evitar lugares que para você possa parecer não muito legal para você frequentar, porque você professa sua fé em Jesus, mas você só segue um rito, né? Você não consegue aí viver em novidade de vida. A gente só consegue viver em novidade de vida quando o nosso coração está alicerçado na palavra. Quando as nossas raízes, né, elas estão ligadas no lugar, na fonte, que a gente vai conseguir tirar todos os nutrientes para a nossa sobrevivência, que é em Deus. E Jesus ensinou isso lá no livro de João, no capítulo 15. Vocês só vão poder produzir frutos se vocês estiverem ligados na videira. Quem que é videira? Jesus. É de lá que vocês vão tirar tudo o que vocês necessitam para permanecer em mim. E se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós e vocês vão dar muitos frutos. É uma promessa, mas também é uma exigência. Que exigência é essa? Permanecer em Deus. É estar ligado nele. Outra verdade que a gente aprende aqui, que nós só podemos criar raízes se nós respeitarmos os processos da germinação da semente, até ela se tornar uma árvore frutífera. Tá? Então, nós só vamos criar raízes se respeitarmos os processos. Uma planta não produz fruto de um dia para o outro. Existe um tempo. Quem morou no sítio aí sabe que um pé de laranjeira demora anos, né? Agora não, porque com a tecnologia aí você consegue pegar algumas plantas que produz fruto, né? Através do enxerto, produz frutos num tempo recorde. Mas se for seguir o processo normal da lei da natureza, você vai ver que demora anos para você conseguir colher uma laranja num pé de laranjeira. Você regando, ela absorvendo, né, a luz solar, você adubando, tirando as ervas daninhas, e aí você vai conseguir colher frutos. Então, existem processos também para o nosso sistema de raízes, assim como existe um processo no crescimento de qualquer árvore. E para que isso aconteça, é necessário que a gente, primeiro, esteja aí alicerçado, né? Ligado no solo que tem nutriente, que ela está ligada em Deus, trazendo isso para a nossa vida espiritual. E também entendendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O momento que nós entendemos a mensagem do Evangelho, recebemos essa palavra no nosso coração, nós começamos a deixar aquilo que nos impedia, né, de ter uma comunhão genuína com Deus, que é o pecado, porque o nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus. E aí você começa a tirar os maus costumes, você começa a abandonar o pecado, você começa a viver uma nova vida em Cristo. E acontece assim, gente? Claro que não. Não acontece.
Enquanto nós tivermos esse corpo aqui corruptível que Paulo fala, vai ser uma luta até o Senhor nos recolher ou Ele voltar. A gente vai estar lutando sempre. É uma guerra entre carne e espírito, entre a sua natureza pecaminosa e a sua natureza santificada, entre a sua genuína semente, né, que é a palavra de Deus, a sua natureza que está em Deus, e a sua natureza adâmica. Mas nesse processo, se a gente confiar naquele que nos criou e descansarmos nele, nos alimentando da palavra, certamente as nossas raízes vão se estender, vai dar sustentação para a nossa vida e a gente vai conseguir produzir frutos, e frutos que durem, frutos que permaneçam, como a palavra de Deus diz. No verso 13 e 14 aí do texto de Lucas que nós lemos, fala que algumas sementes também caíram no solo rochoso e outras caíram no meio dos espinhos. E aí Jesus vem explicando, né, que esse solo rochoso aí são as provações, os desafios do processo que a gente vai enfrentando. Os espinhos são as nossas preocupações com as coisas seculares que vem sufocando, roubando, né, esse tempo que a gente deveria ter de comunhão com Deus. Eu lembro de uma expressão que o pastor falou aqui, que a gente fez o jejum de 21 dias e tirou algumas coisas, né? E aí, eu lembro que ele falou assim, que o diabo vem querer estabelecer uma outra agenda para a gente, para nos distrair, porque ele nos distraindo, ele nos impede de desenvolvermos intimidade e comunhão com o Pai, com Deus. E essas distrações, elas acontecem o tempo todo, e é de uma forma muito sutil. Às vezes é um convite que você recebe para estar em determinado lugar. Às vezes, a maioria das vezes é o seu telefone de celular com as mensagens do Zap, Instagram, Facebook e tudo mais. Às vezes você quer triplicar o seu horário de trabalho. Eu acho que isso acontece comigo, eu acho que com os irmãos não acontece isso não. Né? E aí, quando você para, você está exausto, você quer dormir, e é interessante que outro dia, eu querendo orar, já estava acabada, porque eu dobrei período na escola, né, das 7 às 5, das 7 da manhã às 5 da tarde. E eu cheguei, eu queria ler, eu queria ter um tempo de oração, e a minha filha, ela é bem intensa, e então eu precisava colocar ela para dormir, para depois eu ter esse tempo de comunhão com Deus. Mas aí, eu percebi que se a gente não cuidar, né, desses processos da nossa agenda com Deus, a gente não consegue parar para fazer isso, porque as preocupações do mundo, da nossa rotina diária secular, vai roubando isso de nós. E às vezes a gente vai levando embolado sem entender aquilo que Deus está querendo falar conosco. E nesse solo, que é o solo rochoso, ou solo, né, na verdade não é o solo, caiu no meio dos espinhos, que são as preocupações, a gente precisa ter discernimento para entender que a gente precisa mudar a nossa agenda. Porque se a gente não mudar a nossa agenda nos dias em que nós estamos vivendo para ter mais tempo com o Senhor, o mundo vai nos sufocar. E a gente não vai conseguir produzir frutos que permaneçam. A gente não vai conseguir estabelecer um sistema de raízes para sustentar a árvore. E a gente não vai conseguir desenvolver intimidade com o Pai. E sem intimidade, não há comunhão. Nesse processo também nós precisamos saber para onde nós estamos direcionando o nosso olhar. Nesse processo de germinação da semente. Para onde que eu estou direcionando o meu olhar? O que está ocupando a minha mente? Do que eu estou me alimentando? Porque toda planta precisa de um nutriente específico. E nós, como igreja, nós sabemos que o nosso nutriente específico está aqui, na palavra de Deus. E nesse livro que eu li sobre enraizado, o Beni fala que nesse processo é muito comum, né, o inimigo usar algumas distrações para desviar o nosso foco, para mudar, né, a direção do nosso olhar.
Porque nós, como corpo, nós temos 5 sentidos, que é a audição, olfato, paladar, tato e visão. Esses 5 sentidos, eles são responsáveis para mandar estímulos no nosso cérebro. E a gente vai captando tudo que está à nossa volta. E aí, se os seus 5 sentidos estão captando tudo que está à tua volta, eu pergunto, tudo que está à tua volta está indicando para Deus? Está levando referência a Deus? Aquilo que eu estou colocando diante dos meus olhos está direcionado para Deus? Aquilo que eu estou manuseando está alinhando para Deus? Está me direcionando para Deus? A gente precisa pensar, se autoavaliar. Será que os nutrientes que eu estou enviando para o meu coração têm sido suficientes, estão corretos para estabelecer um sistema de raízes que vai desenvolver intimidade com o Pai? E o Beni fala, né, que nesse processo nós precisamos saber para onde nós olhamos. E como continuar olhando mesmo diante das distrações do inimigo. Eu lembro do texto de Caim e Abel, que Deus pergunta para o irmão, né? Cadê seu irmão? E eu falo assim, por acaso sou guardião dele? E aí depois ele vai trazer uma exortação, olha, o pecado está à sua porta. Todo dia ele está lá, cabe você dominá-lo. Então, como a música do Thales Roberto, todo dia vai vir um convite novo para nos distanciar, para desviar o nosso olhar. Todo dia o pecado vem, todo dia, né? Vai bater a porta. E aí? Como eu tenho me posicionado? Normalmente essas distrações vão tentar colocar você no processo de outra pessoa. Viver a história do outro. Ou tentar reproduzir o que o outro está fazendo. E aí você não vive o seu propósito. Você não vivendo o seu propósito, você não glorifica a Deus. Isso é bíblico? Sim. Vamos abrir lá em Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Atos 19, a partir do versículo de número 11. Gente, eu vou dar uma corridinha aqui por conta do tempo, tá? Atos 19, 11. Diz assim, ó, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. Prestem atenção no versículo 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas quem são vocês? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Olha que interessante isso. Paulo tinha um ministério, tinha unção, tinha poder sobre a vida dele. O texto fala que o lenço que ele usava, o avental que ele usava, já colocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Aí aparecem uns indivíduos lá querendo fazer a mesma coisa, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Na linguagem digital aí, né? Copia e cola. A vida espiritual não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá para você copiar a experiência do outro e querer aplicar, fazer o mesmo, achando que o seu propósito, o seu chamado é aquele. E o inimigo tenta muitas vezes nos confundir com isso. Sabe, você viver, né, você se colocar no processo de outra pessoa. Para esses aqui deu ruim, deu muito ruim. Né? Eu falo que eu leio esse texto, eu dou risada, porque de certa forma ele é cômico.
né, os caras levaram uma surra, porque o endemoniado bateu neles, deixaram eles nus. Porque os bonitos queriam, olha, eu expulso vocês no nome de Jesus, que Paulo prega, ou seja, não tinha intimidade, não conhecia. Eram judeus e eles acharam que eles poderiam fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo. Queria se colocar no processo do outro, fazer aquilo que o outro foi chamado a fazer, sendo que o lugar dele não era aquele. Então a gente precisa entender isso. E assim a gente só vai descobrir qual é o nosso chamado, o nosso propósito, para a gente glorificar a Deus e produzir frutos, se o nosso coração estiver alicerçado na palavra. Se as nossas raízes estiverem em Deus, para a gente desenvolver intimidade. Outra coisa que ele coloca também no livro, normalmente essas distrações também vão tentar fazer com que a gente resista às lições que Deus está nos ensinando através das circunstâncias. E quantas vezes nós resistimos ao tratamento de Deus nas nossas vidas? Ou por rebeldia, ou por teimosia, ou por falta de conhecimento. Como o profeta diz, né? O meu povo morre por falta de conhecimento. E aí nós retardamos o cumprimento das promessas de Deus sobre nós. Terceiro ponto, que muitas vezes o inimigo vai tentar fazer isso também. Essas distrações vão tentar fazer. Acelerar o processo. Não tem como você fazer uma árvore produzir de um dia para o outro, eu já falei aqui. Dá fruto antes de ter raiz. Você não constrói uma casa, né, irmão, que entende aí de construção civil, começando pelo telhado. Primeiro é o alicerce, é o que está escondido, é a fundação, né, e tem que ser bem feita. Aquilo que você coloca na base tem que ser bem feito, porque senão a casa vai ruir. Vai ter rachadura, vai ter trinco nas paredes com o tempo, porque na hora que tiver lá a acomodação, né, do solo, não vai aguentar se o alicerce for mal feito. Em Atos 27 e 21, né, vai narrar uma história sobre Paulo, do naufrágio. Né, o comandante do navio, Paulo, fala assim, olha, eu recebi do Senhor uma mensagem que a gente não deve viajar, porque o tempo não está propício à navegação. E aí o comandante, como Paulo era prisioneiro, não tinha muita voz naquele momento, né? Vai dar crédito para alguém que está preso, sendo condenado ali? Ele era prisioneiro. E aí o marinheiro, lá, o comandante do navio, decidiu seguir viagem, o negócio entornou, lá quando eles estavam navegando em alto mar. O tempo mudou, fala que o tempo virou de uma hora para outra, e eles enfrentaram 10 dias de uma tempestade terrível, que eles não viam nem estrela e nem o sol. Imagina, eu não quero nem imaginar que eu tenho pavor de água. Né? Mas eu imagino que deve ter sido terrível para eles que estavam ali. E eles foram tentando com os recursos que eles tinham, o último foi jogar a parte do navio no mar, jogar a carga do navio, e por último ficou quem? Ficou só a tripulação, os homens que estavam ali, os presos e o comandante do navio. E aí entra Paulo, né? Ó, eu avisei vocês, mas vocês não deram crédito, porque vocês estavam querendo acelerar o processo, não me ouviram. E quantas vezes nós fazemos isso? Vamos conferir o texto, irmãos? Atos capítulo 27, tá? Eu acho que eu tenho um tempinho, eu acho que eu vou conseguir finalizar essa parte. Atos capítulo 27, a partir do versículo de número 21, tá? Não vou ler o texto todo não, mas só para que vocês possam aí se situar. Depois em casa vocês podem fazer a leitura. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenha bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Existia um homem de Deus ali, alertando, falando que não deveria seguir viagem. E aqueles que não tinham vida com Deus, não tinham intimidade, falaram assim, não vou mesmo assim, eu sou o capitão do navio, eu que entendo da navegação, você é só um prisioneiro, estou indo.
Parece que na igreja não acontece isso, né? O irmãozinho está lá no pecado, vem o irmão para exortar, você não sabe de nada não, inocente, deixa eu viver minha vida aqui. Até quebrar a cara lá na frente, dar com a cara no muro. Sofreu prejuízo, né? Aqui eles sofreram prejuízo porque tentaram acelerar o processo. Quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós só levamos prejuízo. Quando nós não consultamos a Deus antes de tomar decisões, queremos acelerar o processo. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, porque nós não respeitamos esse tempo. Nós queremos, né, acelerar. Ele fala assim, ó, você precisa ajustar o seu ritmo, você precisa ajustar o seu ritmo para longo prazo e não para velocidade. Não é a velocidade que vai determinar. É a sua permanência. No livro ele fala assim, ó, você precisa ajustar o seu ritmo para longo prazo, não para velocidade. Não adianta você correr, querendo fazer as coisas do seu jeito, porque Deus tem um tempo específico para todas as coisas. O escritor de Eclesiastes fala isso, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tem tempo para tudo. E se a gente não estiver em intimidade com Deus, a gente não consegue discernir o tempo. E aí a gente vai querer fazer do nosso jeito e a gente se enrosca em problemas. A gente tem prejuízos, porque a gente não consegue entender aquilo que Deus está falando. Aí ele coloca também um outro ponto, ó, que as distrações também vai tentar fazer com que nós fazer a gente queimar etapas, né? Ele vai fazer a gente pular etapas. Isso é bíblico também? Sim. A gente viu isso na história. Eu acho interessante a palavra de Deus porque ela mostra a queda e mostra também se foi recuperado. Indica o caminho, se você seguir por aqui, você vai encontrar a vida, mas se você for por aqui, é morte, na certa. E a palavra não mente. E aí tem a história de Saul. Né? Saul quis queimar etapas. O exército inimigo cercou o exército de Israel. Deus ia estabelecer Saul como rei de Israel, né? Estabeleceu o reinado dele. E aí tinha que oferecer um sacrifício de paz. Só que o profeta não estava, e quem poderia fazer isso era só o Samuel, que era, né, o responsável para queimar, para oferecer essa oferta ao Senhor. E aí, quando Saul viu que o seu exército estava debandando, que ele estava em maus lençóis, vamos usar essa expressão aqui, ele falou assim, o quê? Já que o profeta não veio, eu mesmo vou sacrificar ao Senhor. E fez do jeito dele, no tempo dele, não esperou o profeta chegar. É interessante que quando ele estava terminando de sacrificar, quem que chega? Samuel pergunta, o que você está fazendo, seu louco? Né? A Bíblia não fala louco, mas o que você está arrumando, Saul? Por que você não esperou chegar? E aí, Saul falou assim, os homens estavam debandando, então eu resolvi sacrificar, porque você não apareceu. Essa história, gente, está registrada em 1 Samuel, capítulo 13, tá? Se vocês quiserem registrar aí para ler depois. E aí, o profeta, né, entrega a palavra. Hoje o Senhor destituiu você do trono, ele escolheu um outro homem, segundo o coração dele. E aí que entra Davi na história. É um homem segundo o coração de Deus, que foi treinado lá no campo, longe dos holofotes. Saul queria fama, né? E não tinha o coração dele. As raízes dele não estavam em Deus. E aí, ele perdeu, né, a oportunidade de ter o seu nome perpetuado no reinado de Israel. Por que perpetuado? Porque Davi teve. Ele era um homem segundo o coração de Deus e Jesus vem da linhagem de Davi. O seu reino prevalecerá para sempre. Saul perdeu essa oportunidade porque ele quis queimar etapas. Aí o autor diz também, cair numa dessas ciladas nos levará
a situações perigosas e muitas vezes irreversíveis. Mesmo a gente sabendo que Deus é amor e misericordioso. Mas existe uma consequência para a desobediência. A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Então, se a gente não obedece, se a gente quer fazer do nosso jeito, né? Isso começou lá com Adão e Eva, né? Cada um querendo sua autonomia, e deu ruim, que entrou a morte, o pecado entrou, a morte entrou, e a gente colhe as consequências disso até hoje. Graças a Deus que enviou Jesus, né? Uma esperança para a gente, que recebe e aceita essa mensagem. Para que suas raízes se aprofundem, você precisa estar com todos os seus pilares da fundação bem feitos para suportar o peso do seu chamado. O pastor Benny diz isso. Então, para que suas raízes se aprofundem, você precisa estar com todos os pilares da fundação bem feitos para suportar o peso do seu chamado. Por exemplo, quem é chamado e consagrado a pastor, se não tiver suas raízes profundas em Deus, na intimidade, não consegue suportar o peso do chamado. Porque está cuidando de almas, está cuidando de vidas que não pertencem a Ele, mas ao Senhor. Se as nossas raízes como esposas não estiverem firmadas em Deus, dificilmente nós vamos conseguir estabelecer o nosso lar com sabedoria e entendimento, como nós aprendemos aqui no Mulher Nota 10, né? A gente precisa estar firmado, a nossa base, o nosso alicerce precisa estar em Deus. E a gente viu isso na vida de muitos homens na palavra de Deus. Em Neemias, a gente viu isso na vida de Davi, a gente viu isso na vida de Paulo, dos apóstolos, né, que entenderam o seu chamado e desenvolveram um sistema de raízes profundos na intimidade. Aprendendo lá, os discípulos aprenderam, os apóstolos aprenderam com Jesus, né, que tinha um sistema de raízes fortes, porque tinha comunhão com o Pai. E ele fala, ó, sede, né, os meus imitadores. Até Paulo se coloca assim, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Para um homem comum, né? Claro que Paulo não era comum, mas era homem sujeito a falhas como qualquer outro. Mas ele tinha um diferencial, ele tinha intimidade. Ele desenvolveu um sistema de raízes. E ele disse, ó, você está em fartura, você está na escassez, sei passar por provação, sei também que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso estar bem ou estar ruim, mas eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é fiel, né, para me entregar a coroa naquele grande dia. Alguém, para declarar isso, precisa ter um sistema de raízes bem estruturado. Porque, do contrário, só vai ser palavras lançadas ao vento. Não vai conseguir viver a realidade do chamado. Existe uma condição à luz das Escrituras, né, para que nós possamos, além de estabelecer um sistema de raízes profundas, produzir frutos. E o salmista, o Salmo de número 1 diz, ó, que a pessoa ou o homem, né, aquele que está ligado à árvore que estiver plantada, é como, desculpa gente, ó, o homem é feliz, né, se ele fugir da roda dos escarnecedores. Aí ele faz uma comparação com uma árvore. Ó. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. A quem que ele está se referindo? A alguém que aprendeu a desenvolver seu sistema de raízes em Deus. E Jeremias 17, do 7 ao 8 diz, ó, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomodam com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Nunca deixa
de produzir frutos, ou seja, não é uma árvore estéril. Se as nossas raízes estiverem em Deus, nós vamos produzir frutos e frutos que permaneçam. Mas se não estiver, correremos um sério risco de sermos podados e queimados. Porque também, né, se a gente for lá no Evangelho de João, a gente vai ver, né, que o ramo que não produz fruto, ele corta. Isso é para nada, só para ser queimado. Mas aquele que produz, o que ele faz? Ele poda. O corte e a poda são processos diferentes. A poda vai tirar da planta coisas desnecessárias que roubam nutrientes, mas que não vai gerar fruto. Esse é o papel da poda. Ou seja, o que Deus faz conosco? Ele nos leva a reconhecer, né, através do Espírito Santo, pecados que há na nossa vida e fala assim, abandone, né, alinha a sua vida com Deus. A gente viu isso no culto de domingo, né? A sua disciplina religiosa precisa condizer com aquilo que você está falando, crendo, lendo e ouvindo da parte de Deus. E aí você faz essa separação, abandona o pecado, alinha a sua vida em Deus e glorifica Ele. E para produzir frutos, né, a terceira verdade é que a nossa estrutura de raiz, elas vão determinar a qualidade desses frutos. Não é só produzir fruto, o fruto ele precisa ter qualidade. Precisa ser frutos, né, que sirva aí para alimentar. É muito comum no meio cristão uma cobrança sutil por números e quantidades. Desde quando a gente entra na parte da organização, que é na parte organizacional da instituição religiosa, que é a igreja, normalmente existe uma preocupação também com quantidade. E muitos esquecem que a quantidade, à luz das Escrituras, ela está alinhada à qualidade. Isso aconteceu lá no movimento da igreja primitiva. O Senhor, à medida que eles testemunhavam de Cristo, que tinha uma vida que exalava Cristo, Deus ia acrescentando à igreja, não o contrário. Né? Não veio primeiro o número, veio primeiro a intimidade, o conhecimento de Deus, a vida em Deus. Se a gente ler lá no livro de Atos, a gente vai ver que a igreja primitiva, no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas foram acrescentadas, depois quase 5.000 almas. E fala que Deus ia acrescentando à medida que eles iam testemunhando, à medida que eles viviam em unidade, na comunhão, no partir do pão, vivendo aquilo que Jesus tinha ensinado. Né? E nós vamos ouvindo a palavra, vamos recebendo essa palavra no nosso coração, mas muitas vezes nós nos perdemos aí justamente no sistema religioso. Cumprimos um protocolo religioso de vir à igreja, participar do culto, né, dar o dízimo, e vamos seguindo esse rito do culto. Mas é justamente aí que a gente precisa ter diligência, discernimento, para não se perder nesse processo, achar que está servindo a Deus. Porque às vezes você só vai estar cumprindo um protocolo. E as suas raízes, estão lá no solo fofo, sem profundidade. Na hora que vem os vendavais, é como aquela casa que foi construída sobre a areia. Vai cair. Por quê? Não tem raízes profundas. E como faço para cuidar dessas raízes? Falei lá no início, dando o alimento certo. Indo direto na fonte, que é Cristo. Indo direto à fonte, que é a palavra de Deus. Né? Criar músculos, né, sólidos, resistentes aí. Porque se você não se alimentar, se você não fortalecer o seu sistema de raízes, com certeza você não vai conseguir produzir frutos. Amém, irmãos? E existe aí um segredinho, tá? Para você, para mim, para a igreja do Senhor, conseguir estabelecer esse sistema de raízes, conseguir respeitar os processos de Deus na nossa vida e conseguir produzir frutos que permaneçam. Que é não perder o costume, a prática de estar no secreto com o Senhor. Sabe aquela oração que Jesus ensinou? Entra lá no teu quarto,
feche a porta atrás de você, ore ao seu pai que está em secreto e ele te ouvirá. No estudo de batismo, o pastor falou algo interessante, é você calar todas as vozes ao seu redor e se colocar exatamente na posição de adorador. Você e o Senhor, sem holofotes, é onde Deus te conhece, lá no secreto, sem máscaras, sem religiosidade, sem propaganda enganosa. Porque a gente pode fazer propaganda enganosa para os que estão à nossa volta, mas diante do Senhor, não. E é lá no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nosso sistema de raízes. É lá no secreto que os elementos fundamentais, né, os nutrientes fundamentais para a nossa vida como igreja são enxertados no nosso coração. Através da palavra, através do ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, através da obediência. Você vai ouvindo, Deus vai gerando fé, você vai se fortalecendo e você vai rompendo em Deus. Então, é no secreto, em oração, na leitura da palavra, na obediência, que são fundamentais para estabelecer um sistema de raízes saudáveis que produza frutos duradouros. Tá? Se essa conexão com Jesus for desenvolvida, então seu sistema de raízes será saudável e você será frutífero. Você não será estéril, você será frutífero e vai viver o propósito para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então essa é a primeira parte, né? Deus abençoe vocês. Essa é a primeira parte do estudo, passei uns minutinhos, mas eu quero devolver a palavra para o pastor. E na próxima quarta-feira a gente continua aí, se Deus quiser. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, ou pergunta para o universitário, tá? Pergunta para o pastor. Amém. Vamos orar, amados, pela vida da irmã Nilza. Foi a primeira parte hoje, tem mais duas, né? Enraizados. Eu tenho certeza que foi bênção na vida dos irmãos. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela disponibilidade da Tua serva, Deus, da Tua filha, ó Deus, em cooperar conosco nessa noite, ó Pai, com esse estudo da Tua palavra. Nós oramos para que, ó Deus, nós possamos ser realmente uma igreja enraizada no Senhor, Pai. Beber da Tua água, beber da fonte que és Tu, ó Cristo, nos deliciarmos todos os dias com o banquete da Tua palavra. Obrigado, Senhor, derrame bênçãos espirituais a cada dia sobre a vida da Tua noiva, da Tua igreja. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, Nilza. Obrigado por hoje. Alguém tem algum pedido de oração, amados? Gostaria de apresentar diante do Senhor? Alguma necessidade? Jacinta? Amém. 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 Olha só. Amém. 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 Daqui a pouco é nós. Amém. Comentei com o Francisco ali agora, estava com as crianças na sala. Falei, gente, já pensou ter 4, 5 filhos? Como é que faz?
Deus da glória. Deus abençoe. Hã? Não, mas 12 filhos, acho que hoje ter 12 filhos, eu vou falar para você. Deus abençoe. Amém. Amém. Meu Deus do céu. Glória a Deus. A igreja está caminhando, hein, rapaz? O Mineirinho está nas caminhadas lá no lago também. Os irmãos aí tá. É isso aí. Alguém mais? Algum pedido de oração? Luzia? Amém. Alguém mais? Algum pedido de oração? Martinha? Amém. 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 Bazar de sábado, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Alguém mais? Com pedido? Irmão Henrique, família. Tem pedido de oração, Renivaldo, pela internet? Eu vi, falou da família dele. Tem? Não? Amém. Vamos orar, apresentar diante do Senhor, né, as nossas necessidades. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso, Pai, de aprendizado, ó Deus, da Tua Palavra, Senhor. Ó Pai, oramos agora por cada necessidade que foi colocada diante do Senhor e desde já te agradecemos. São muitos milagres feitos, realizados, como a própria irmã Jacinta pôde testemunhar. Deus, que o Senhor continue operando, Senhor, nos lares, nas vidas, famílias que foram aqui citadas, ó Pai, a família do irmão Henrique, as pessoas que a irmã Luzia colocou diante do Senhor, que trabalham com ela também. Deus, vidas, famílias, ó Pai, aqui representadas, o bazar, ó Deus, que a irmã Martinha colocou diante do Senhor, que acontecerá no sábado, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Deus, abençoe cada vida, cada família que pôde ouvir a Tua palavra nessa noite, seja aqui presente ou através da internet, que o Senhor possa de forma clara ter falado aos corações. Obrigado, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares e nos conceda uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, boa noite, boa semana a todos, em nome de Jesus.